Estamos falando de Saddam Hussein, que chegou ao poder no Iraque em 1979. Seu retrato cobria prédios de todo o país como um lembrete de seu controle indiscutível. E quem ousava desafiá-lo enfrentava um destino mortal. Além de ser o cérebro por trás dos ataques ao Irã e da invasão ao Kuwait que provocou a Guerra do Golfo, ele foi acusado de múltiplos crimes contra a humanidade. Por isso, o Ocidente decidiu intervir para acabar com esse mal de forma definitiva. Saddam Hussein e seus filhos têm 48 horas para sair do Iraque. Se recusarem a fazê-lo, resultará em um conflito militar que começará no momento que escolhermos. Uma coisa é certa, Saddam não deu a menor atenção aos avisos do presidente Bush. E em 2003 ele teve que enfrentar a feroz caçada, que culminou com a Operação Amanhecer Vermelho da Força Tarefa 121. Diante da obstrução e da arrogância de Saddam, o presidente Bush concluiu que o tempo das negociações havia terminado. Essas ações não estiveram isentas de polêmicas, já que os opositores da guerra afirmam que o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, usou desculpas para realizar uma invasão motivada unicamente por interesses econômicos e políticos. Isso se baseia no fato de que as supostas armas de destruição em massa nunca foram encontradas. De qualquer forma, a invasão foi concretizada em 20 de março de 2003 e após 3 semanas, as forças norte-americanas tomaram Bagdá. A execução foi realizada em um salão do antigo prédio que havia sido a sede da inteligência militar de Hussein. Diante de um grande número de testemunhas, todos iraquianos e autoridades dos Estados Unidos. No momento da morte, a cena foi inundada por cantos de vitória e insultos ao cadáver do ditador. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2020, às 20 horas, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, pertencente às Forças Armadas do Irã, lança um ataque com 22 mísseis contra o Iraque. As armas utilizadas são os Fajon 110, com alcance de 300 km, e os Qayyam-1, com 800 km de alcance final, o que permite cobrir todo o território iraquiano. O alvo são as bases militares utilizadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. A de Erbil abriga quase 4.000 soldados. E a de Al-Assad tem um tamanho cuja estrutura permite cinemas, piscinas, restaurantes e 2 rotas internas de ônibus. A operação, que não apresentou oficialmente o número de feridos ou vítimas fatais, foi a resposta do governo iraniano a um ataque norte-americano, realizado apenas 5 dias antes, no mesmo horário, no aeroporto de Bagdá. As autoridades iranianas confirmaram ter alertado as tropas aquarteladas de que o ataque estava a caminho. Um gesto que, segundo especialistas, foi uma tentativa de acalmar os ânimos, sem deixar de cumprir a demanda popular por retaliação. Mas então, quais foram essas ações ordenadas pela administração Trump que provocaram uma resposta tão forte das autoridades iranianas? Fique confortável na sua cabine para conhecer o desempenho letal dos MQ-9 Reaper, responsáveis pelo assassinato de Qassem Soleimani, o comandante das forças Quds iranianas. Começamos em 3, 2, 1, prepare-se para voar. Os Estados Unidos operaram junto com forças iraquianas como parte de uma coalizão formada em 2014 no âmbito da Operação Resolução Inerente. A missão clara foi tentar degradar a organização Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que foi amplamente repelida do Iraque em 2017 durante a Guerra Civil. Durante o auge dessa guerra sectária, o comandante iraniano dos Al-Quds, um grupo secreto de operações extraterritoriais, consolidou seu extraordinário controle sobre o país com o apoio dos xiitas. Seu nome era Qassem Soleimani.
Em meados de 2019, Qassem Soleimani decidiu se desfazer da personalidade misteriosa que havia cultivado em seus primeiros anos, transformando-se de um chefe de espiões em uma figura pública com grandes possibilidades para a presidência iraniana. Quando Donald Trump anulou o acordo nuclear com o Irã, que havia significado um alívio das sanções ao país persa, a Força Quds lançou ataques com foguetes contra algumas bases americanas. No dia 27 de dezembro, um contratado americano morreu após um ataque com foguetes em uma base em Kirkuk, e os norte-americanos atribuíram o ataque à milícia Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã. No último dia do ano, grupos xiitas invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Mike Pompeo, então secretário de Estado, afirmou que Soleimani havia ordenado pessoalmente um ataque considerado como a grande ação. Em um tweet de Mark Esper, secretário de Defesa, as intenções dos Estados Unidos ficavam claras para o Irã e suas milícias associadas. Não aceitaremos ataques contínuos contra nosso pessoal e forças na região. Os ataques contra nós serão respondidos no momento, da maneira e no local que escolhermos. Instamos o regime iraniano a pôr fim às atividades malignas. A retaliação seria inevitável. Na noite de quinta-feira, 2 de janeiro, às 23 horas, Qassem Soleimani embarcou supostamente em Damasco em um Airbus A320 da Jamweez, que não incluía seu nome no manifesto. Ele aterrissou no aeroporto internacional de Bagdá 1h30 depois, onde sua chegada não foi registrada. Ele estava acompanhado de Mohammed Rida, uma figura importante da força paramilitar Rajed al-Shaabi, e de Abu Mahdi el-Muhaidisson, o subcomandante das forças de mobilização popular do Iraque, apoiadas pelo Irã, e fundador do cártel Hezbollah. Um Toyota Avalon e uma van Hyundai Starex aguardavam na pista e, após uma breve recepção, pessoas muito importantes iniciaram a viagem em direção ao centro da capital iraquiana. Soleimani conhecia bem o caminho. Nos últimos 20 anos, ele havia atravessado a região quase sem deixar rastros de seus movimentos, e aquele dia não parecia diferente, nada mais distante da realidade. E é que, a partir da base Krish, em Nevada, pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos comandaram à distância um MQ-9 Reaper que iria selar o destino do comandante iraniano. Produzido pela General Atomics, Atômicos Gerais, o Reaper é um veículo aéreo não tripulado tão silencioso quanto letal. Com uma envergadura de 20 metros e um peso de apenas 2.200 quilos, opera em torno de 7.600 metros e tem um alcance de 1.900 quilômetros. Seu sistema de imagens inclui sensores infravermelhos, câmeras coloridas e em preto e branco, um telêmetro a laser e um dispositivo de orientação para ataques precisos. O comboio de Soleimani nem sequer havia saído do recinto do aeroporto quando, às 0h47, 4 AG-M114 Hellfire atravessaram os tetos dos veículos. E necessitamos a caçada internacional já tem até nome: Operação Círculo Final. O nome foi adotado por usuários em plataformas fechadas de mensagens e já conta com mais de 500 membros ativos. Em um ato impactante, Donald Trump dobrou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro para 50 milhões de dólares. É isso mesmo que você ouviu. Quem entregar o ditador venezuelano vivo, ou daquele jeito, aos Estados Unidos, pode sair com uma fortuna de 270 milhões de reais. A ordem veio diretamente do gabinete do presidente norte-americano e gerou um verdadeiro frenesi entre mercenários do mundo inteiro. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas,
recompensa milionária oferecida pelos Estados Unidos fez com que até mercenários brasileiros começassem a se mobilizar, conectando-se com redes internacionais compostas por ex-militares, empresas privadas de segurança e aventureiros treinados, que enxergam nessa missão uma oportunidade única. E ainda nos destaques internacionais, os Estados Unidos dobraram a recompensa por informações que levem à prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O valor passou para 50 milhões de dólares. A nova recompensa virou o assunto mais comentado entre grupos paramilitares em fóruns de guerra, onde se discute abertamente o destino do regime chavista.